Olá, amigos e amigas do nosso canal textual. Aqui nesse novo vídeo, vamos tratar sobre a leitura de livros que falam sobre leis. Especificamente, vamos comentar sobre a lei penal. Tá certo que a lei penal também depende a fatores que influenciam. Então eu juntei aqui um complemento para que possamos debater. Primeiramente, falar sobre lei, temos aqui o livro bíblico, que desde o início da Constituição da Humanidade que foram feitas leis para que a sociedade pudesse ser regida, não ficar dispersa, né? Então tem os 10 mandamentos na Bíblia e outras diversas leis que Deus ele deu a Moisés, né, a Josué, aqueles líderes, para que pudesse conduzir o povo. Então a lei é algo antigo. Tem também aquele código de Hammurabi, né, com leis ferrenhas. O Código Penal Romano também, que até a crucificação, inclusive, era uma sentença, né? Lá no Código Penal Romano. Então a humanidade sempre esteve regida por leis, desde a antiguidade. Então aqui também eu quero utilizar esse livro dos delitos e das penas, do jurista italiano Cesare Beccaria. Ele já comenta sobre aquelas leis muito ferrenhas, a tortura, a pena de morte. Ele condena essas situações. Ele diz que a pena tem que ser direcionada de acordo com cada delito. No caso da prisão, ou até mesmo se houver necessidade de confisco, né, de bens do condenado. Mas não pode, por exemplo, alguém que cometeu um homicídio ter uma pena igual a quem fez um furto. Então ele classificou essas tipificações penais, e a pena é aumentada de acordo com cada gravidade do delito. Cesare Beccaria influenciou muito o direito penal em muitos países, inclusive aqui no Brasil. No código dele, nas palavras dele, ele fala sobre os crimes da tranquilidade, contra a tranquilidade pública, né, contra a vida, certo? Criticou muito a tortura, que na realidade é uma fraqueza do Estado que não consegue apurar o crime. A tortura é obrigando o indivíduo, que muitas vezes inocente, vem a confessar. Então é uma fraqueza estatal não conseguir apurar, ter que colher provas para que a pessoa possa ser julgada. Tem que colher provas suficientes. Então o livro dos delitos e das penas é muito recomendado, porque ele influenciou o direito, a lei penal brasileira. Aqui temos também reunido aqui a Constituição Federal, Código de Processo Penal e o Código Penal, influenciado bastante pelas ideias de Cesare Beccaria. A nossa Constituição, ela deu um fim, aboliu a tortura, da pena de morte, a não ser em caso de guerra, ela abriu essa brecha, né? Mas ela é considerada uma Constituição moderna, dentro, assim, com bastante direitos ao cidadão e deveres, mas aquela opressão estatal que existia no passado, ela aboliu. Então, muito foi a contribuição do jurista Cesare Beccaria para o nosso país, certo? E um ponto importante, ele fala sobre a educação, que é uma maneira de prevenir os crimes. Ele fala sobre a prescrição, que muita gente, nós achamos assim, poxa, prescrever um crime, que é tirar o direito de punir mais o cidadão. Mas a prescrição é determinando um prazo para que o Estado venha a cumprir com o seu dever de julgar, né, condenar ou absolver, de julgar, no caso, o acusado. Então por isso que ele fala sobre a prescrição. Então o que ele fala também sobre a dinâmica da sociedade, a dinâmica da lei, que deve acompanhar a dinâmica da sociedade. Isso por quê? A lei, uma lei feita como o nosso Código Penal há muito tempo, para a sociedade de hoje, digamos que ele está já um tanto quanto ultrapassado. Temos um número alto de homicídios no Brasil,
e é necessário mudar. Então ele fala da mudança da lei, de acordo com a situação da sociedade, a dinâmica, a mudança, né, dos comportamentos, dos costumes. Então, não seria a hora dos legisladores, né, rever essa situação? O que é necessário também que cada cidadão procure conhecer, ler a Constituição, né, um livro como esse aqui, que fala sobre isso, do direito, o Código de Processo Penal, que é as diretrizes, como serão desenrolados a apuração, né, na esfera judicial, né? A oitiva das testemunhas, do acusado. Então, então tem um código de processo, como se dará. E quando o cidadão está já aqui no Código Penal, também nesse livro aqui tem essa parte, né, da editora Revista dos Tribunais. Revista dos Tribunais. Tem também a Lei de Execução Penal, como se dará o cumprimento da pena. Certo? Então, tem essa parte que fala da progressão, né, dos regimes. Uma pessoa é condenada, digamos, a 30 anos e depois de certo tempo ela passa a um regime semi-aberto, aberto, que é uma crítica bastante contundente da sociedade para que se cumpra a pena na integralidade. Mas, às vezes, uma lei não pode ser mudada assim de repente, porque há chamadas cláusulas pétreas na Constituição que não podem ser mudadas. Então, necessário seria fazer o quê? Outra Constituição para mudar essas cláusulas pétreas. É uma responsabilidade muito grande da sociedade escolher os seus legisladores, os deputados federais e senadores que farão as leis. Porque os magistrados, eles são cumpridores, assim como todos nós, da lei que está escrita. Eles não são fazedores de leis. Os deputados federais e senadores, o Congresso Nacional, é tarefa do Congresso Nacional elaborar leis, não só penais, mas leis que venham a transformar a sociedade também, leis que venham a beneficiar a função social também da lei. E para isso, todos nós precisamos também conhecer para que possamos cobrar dos nossos representantes. E devemos observar a leitura desses códigos também que farão parte, regerão a vida de todos nós. Então, pessoal, aproveite a oportunidade também para conhecer um pouco, né, sobre os livros que tratam de leis. Até a próxima oportunidade e obrigado a todos pela participação.